Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão nessa live. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 17, e o seu versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 17, e o seu versículo de número 1. Glória seja dada ao santo nome do nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Versículo 2. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda de Aquém. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. Versículo de número 11 diz assim: ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Meus irmãos, o texto que ora lemos é um texto conhecido entre a igreja do Senhor, pois quem não conhece a história do jovem Davi contra o gigante Golias. Meus irmãos, decorrendo as entrelinhas deste texto, me chama a atenção o versículo de número 11, que eu quero ratificar com os irmãos, mais uma vez, neste momento, que diz assim: ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Quando nós olhamos para o povo de Israel, meus irmãos, nós temos que entender que não era qualquer nação. A nação de Israel foi uma nação, e é uma nação escolhida por Deus, guardada por Deus, protegida por Deus. No contexto ao qual nós lemos aqui, nesta passagem, a Bíblia nos fala, a Bíblia nos revela que o povo de Israel e o povo do filisteu estavam nesta peleja, nesta batalha, há 40 dias. Há 40 dias, a nação de Israel estava sendo afrontada pelos filisteus, somente com um homem, por nome Golias. E note, meus irmãos, que o versículo de número 11 vai nos dizer que todo o exército de Israel estavam com medo do gigante que estava à frente deles. Ora, por todos os dias o gigante saía entre o vale, e ali pedia-se um homem do exército de Israel para pelejar contra ele. Note-se, irmãos, que ninguém se apresentou diante daquele gigante para lutar, para pelejar
contra ele. A Bíblia, irmãos, nos revela que o exército, ele recuou por causa do medo. E o medo, ele nos faz recuar. O dicionário Aurélio vai nos dizer que dois sinônimos do medo é covardia. Então o medo, ele tem a tendência de nos fazer recuar, de nos fazer retroceder, de nos fazer ficar para baixo, pois o medo, ele nos impede de alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Pois bem, meus irmãos, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, ela vai nos dizer que Moisés enviou 12 espias para a terra de Jericó. E os 12 espias foram até a terra de Jericó. A Bíblia vai nos dizer que eles voltaram para trazer um relatório para Moisés de como era a terra. A terra era do jeito que Deus prometeu para eles. Uma terra boa, uma terra que manava leite, uma terra que manava mel. 12 espias foram, 12 espias voltaram. Só que 10 desses 12 espias trouxeram um checklist daquela cidade de uma forma negativa. 10 espias voltaram com medo, trazendo o relatório para Moisés, para a nação, e falando que lá naquela terra tinha gigante, que eles diante daquela situação era como gafanhotos. Então nós vemos que 2 daqueles homens, que foi Josué e Caleb, trouxeram uma resposta positiva. Por quê? Porque eles sabiam e tinham convicção do Deus que prometeu para eles aquela terra, do Deus que estaria com eles naquela situação. Então note que o medo daqueles 10 espias fizeram com que a nação olhasse para a promessa de Deus de uma forma diferente, olhasse para a promessa de Deus de uma forma diferente. Note que isso é muito importante, pois aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus tem prometido para nós, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Então nós temos que olhar com um olhar positivo. Se Deus prometeu, temos que ter a certeza que irá se cumprir, porque no meio da promessa de Deus pode se levantar gigantes, no meio da promessa de Deus pode se levantar intempéries. Note, irmãos, que o Deus do céu é aquele, irmãos, que nos tem feito prosperar em todas as áreas de nossas vidas, e Ele nunca nos abandona. Então nós vemos que Josué e Caleb, eles começaram a relembrar a nação de Israel do Deus que prometeu para eles. Aleluia! Então eles começaram lá atrás, dizendo do livramento que Deus deu para eles, abrindo o mar vermelho. Eles começaram a relembrar do Deus que estava com eles no deserto, que fez sair água da rocha, que de manhã, no calor ardente do deserto, Ele estava presente como uma nuvem cobrindo eles. Aleluia! E de noite, no frio, para proteger das peçonhas do deserto, Ele estava como uma tocha, como uma coluna de fogo diante do seu povo. E eu tenho uma palavra profética para te falar nesta noite. Você que está aí nesta live, que está na sua casa, não se preocupe, porque Deus é o Deus Emanuel. Ele está sempre presente contigo, seja nos momentos bons, também seja nos momentos difíceis. Saiba disso, que Ele é o Deus que está com você. Ele não te abandona. E nesta noite a palavra para a sua vida é: tenha coragem, porque Deus está contigo. Aleluia! 40 dias e 40 noites, o povo na batalha. Aleluia! E a Bíblia vai nos dizer que um jovem por nome Davi, sim, um jovem por nome Davi, ele vai
diante desta batalha, para levar víveres para os seus irmãos, amando do seu pai Jessé. Meus irmãos, note que quando Davi, ele chega, Davi ele escuta rumores. E que rumores é esse que Davi escuta? Davi vem aos seus ouvidos que tem um homem afrontando o exército do Deus vivo. Davi, ele não se conforma com aquela situação. Davi, ele não retrocede com aquela situação. Eu vejo em Davi, irmãos, um jovem cheio do Espírito de Deus, um jovem com convicção do seu chamado, um jovem com convicção do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Ei, Deus manda te dizer nesta noite: tenha convicção no que você serve. Tenha convicção naquele que te chamou, pois aquele que te chamou, irmãos, aleluia, ele aperfeiçoa a obra na sua vida. Oh glória! A palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, então ele fala: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Então Davi aqui, irmãos, primeiro, ele tinha convicção que Golias não tinha aliança com Deus. Ele tinha convicção que Golias não tinha compromisso com Deus. Golias não fazia parte da nação. Então ele sabia que quem tem aliança com Deus está protegido. Quem tem aliança com Deus, quem tem aliança com Deus, irmão, tem convicção. Então Davi, ele toma uma posição: vou eu pelejar contra esse gigante, vou eu pelejar contra esta situação. Eu quero aplicar uma coisa aqui na sua vida nesta noite. Diante desta situação que você está passando, talvez o gigante pode ser de 1,90 m ou de 2,90 m de altura, como diz os historiadores acerca de Golias. Talvez esse gigante pode ter uma armadura de aproximadamente 270 quilos. Somente a ponta da espada de Golias pesava 6 quilos. Mas era de se amedrontar pela ótica humana. Mas nessa noite, o Senhor, Ele te convida a olhar com os olhos espirituais. A olhar com os olhos espirituais, porque quando nós olhamos na ótica humana, não tem jeito, não tem solução, não tem como mais. Mas temos que olhar, irmãos, com os olhos da fé. Aleluia. Temos que olhar com os olhos espirituais. Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Senhor, eu não sou, mas o Senhor é. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele vem nos dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor te convida nesta noite a confiar no Senhor, pois a palavra do Senhor nos diz que aquele que confia no Senhor serão como os montes Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pois assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo e os livra e os guarda. Nesta noite, meu irmão, confia no Senhor. O salmista vem dizendo: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro não vem do vizinho da direita, o meu socorro não vem do vizinho da esquerda. Não, o meu socorro, o nosso socorro, ele vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Aleluia. O nosso socorro vem de Deus. O teu socorro vem de Deus, minha irmã. Não se preocupa, pois o Senhor está nesta peleja. Não se preocupa, meu irmão, pois o Senhor está nessa situação que você está passando. Somente tenha coragem. Levanta a tua cabeça. Anda de cabeça erguida, pois nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Davi então ele vai à peleja contra o filisteu. E é de se admirar, irmãos. Quando eu olho para Davi, eu vejo que Davi ele não confia em si mesmo. Davi ele não confia na sua própria força. Davi ele confia no Senhor.
Pois a nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. O nosso irmão Washington falou aqui há pouco acerca do auxílio emergencial. Talvez muitos estavam confiando nesta renda para se manter. Talvez não pegou nem a primeira parcela desta renda. Mas eu te digo, meu irmão, confia no Senhor, pois a fonte, ela vem do Senhor. O Senhor tem guardado o seu povo. O Senhor está com o seu povo. Aleluia. Então Davi, ele sabia da onde que vinha a confiança dele. E ele falou para aquela circunstância que ele estava. Ele falou para aquela adversidade que ele estava, naquela batalha que ele estava enfrentando: eu não vou contra ti em nome de nenhuma outra pessoa. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Temos que colocar o Senhor na frente de todas as coisas. A dificuldade vem, as intempéries vêm contra nós, mas Deus nos deixou uma ferramenta de batalha. Que ferramenta é essa? É a oração. Pois quando nós dobramos os nossos joelhos diante do Senhor, a Bíblia vai nos dizer, irmãos: clama a mim e eu responder-te-ei. O Senhor, ele está com seus ouvidos atentos para a oração do seu povo. Nunca se houve tempo para o cumprimento da palavra. Entra dentro do seu quarto, fecha-se a porta, dobra o seu joelho, ora ao Senhor em segredo, que em segredo o Senhor te recompensará. É momento de usarmos esta ferramenta que se chama oração. É momento de enfrentarmos as dificuldades através da oração. Pois a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que através da oração nós ganhamos vitórias da parte de Deus. Através da oração nós vencemos barreira. Através da oração nós enfrentamos as dificuldades e vencemos. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E assim como Davi venceu aquela batalha, assim como Davi enfrentou aquela dificuldade e obteve vitória, porque o Senhor estava com ele. E muitos contemplaram do exército de Israel que um homem, que um jovem teve coragem de enfrentar o gigante. Então nesta noite, meu irmão, eu quero te convidar a ter coragem de enfrentar as dificuldades, porque o Senhor está contigo. Lembre-se que o sinônimo de medo é covardia. O medo nos faz retroceder. Mas nessa noite o Senhor, ele te convida a ter coragem para ir para frente, para caminhar, para ultrapassar esta dificuldade, porque o Senhor está contigo. Aonde você está, na sua casa, seja no quarto, seja reunido com a sua família na sala, feche os seus olhos, pois eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos e eleva os seus pensamentos ao Senhor, pois eu quero orar pela sua vida. E eu quero declarar que essa dificuldade não irá te vencer. Eu quero declarar que você, a partir de hoje, vai andar de cabeça erguida. Este gigante que te afrontava, ele vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Aleluia. E você, a partir de hoje, vai passar agora a caminhar com alegria, a ter autoestima sobre a sua vida. Aleluia. Feche os seus olhos. Bendito és tu, querido e eterno Deus. Senhor, estamos ao vivo nesta live, aonde pessoas estão nos assistindo e irão nos assistir. Senhor, vá de encontro a cada uma dessas pessoas. Pai, vai tocando no oculto e no escondido. Senhor, derrama um avivamento, Senhor, sobre a vida de cada um. Pai,
diante da dificuldade que cada um dos seus filhos estão enfrentando. Pois a tua palavra diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Senhor, derrama, Senhor, ânimo sobre a vida de cada um dos seus filhos. Que eles venham andar agora de cabeça erguida diante da circunstância, por mais difícil que seja. Que eles venham, Senhor amado, ter coragem e confiar em Ti, Senhor. Pois a Tua palavra diz que a Tua alegria é a nossa força. Pai, e eu te digo, Senhor, se algum momento de minha vida eu tenho Te alegrado, ó Senhor, vai de encontro à vida de cada um dos seus filhos, dando força para eles, Senhor, segurando, Senhor amado, na mão de cada um e ajudando a caminhar na Tua presença. Fortalece, Senhor, este pai de família. Fortalece, Senhor, esta mãe de família que está aí. Ajude o Senhor neste momento de pandemia que nós estamos vivendo. Dê força para cada um, Senhor, pois nós cremos no Deus que nós temos crido. E em o nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a vitória sobre a vida de cada um dos seus filhos. Pai, agradecemos a Ti por este momento, partilhando a Tua palavra. Senhor, continue conosco. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Se levante diante desse gigante e diga: Deus falou comigo. Repita na sua casa: o gigante vai cair no nome de Jesus. O gigante vai cair no nome de Jesus. Repita, quando você fala, a sua fala se materializa e Deus opera a vitória na sua vida. O gigante vai cair na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua mente, no teu coração. Deus domina as suas emoções e o gigante vai cair em nome de Jesus. Glórias a Deus. Boa é essa palavra. Deus seja louvado pela vida do pastor Silvio, dirigente da congregação do Recreio São Jorge, que faz parte do setor do Jardim Irene, que tem nos abençoado com uma palavra poderosa nessa noite tão abençoada e tão abençoadora. Estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor líder, pastor Edmarcos Vinagre de Lima, e do nosso pastor setorial, pastor Leonardo Alves. Irmãos, o pastor Leonardo Alves está na live com os adolescentes e pediu para que nós viéssemos aqui fazer esse culto da quarta-feira nessa noite. Enquanto nós estamos preparando para o final, o irmão Fábio vai estar louvando a Deus com mais um hino para os nossos corações, para que você possa receber a paz do Senhor no seu coração, no seu lar, na sua família, porque o nosso intuito aqui é abençoar vocês com a palavra de Deus. O irmão Fábio vai louvar o Senhor. E enquanto o irmão Fábio vai louvar o Senhor, compartilhe o link, compartilhe essa transmissão aqui ao vivo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Domingo, lembrando, domingo agora, 9 horas da manhã, Santa Ceia aqui no Jardim Irene. Da mesma forma que foi feita o mês passado, o pastor vai estar na porta com a mesa, junto com os diáconos, os irmãos vêm, participam da ceia, vão para os seus lares. No domingo agora próximo, não falte, venham ter a comunhão no corpo de Cristo. Nosso irmão Fábio louvando a Deus, logo após o presbítero Silvio dando-nos a bênção apostólica. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim,
eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiança em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer os irmãos que nos acompanharam na live. Nosso pastor Leonardo acabou de entrar. Deus seja louvado pela vida do pastor Leonardo Alves. Acompanhou-nos nessa live Danilo Costa, também querido pastor Maxwell, dirigente da congregação, lá do Diogo, a irmã Keila, a irmã Viviane, todos os irmãos de forma uníssona. Sejam abençoados. Obrigado por ter nos acompanhados. Deus seja louvado. Nosso presbítero Silvio nos despedimos com as bênçãos apostólicas. Levante suas mãos, curva sua cabeça e receba a bênção de Deus nessa hora. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o Cristo, a comunhão e consolações do Santo Espírito de Deus, venha estar com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.